Olá, jovens investigadores e jovens investigadoras em Ciências da Comunicação de Portugal. Eu sou a Bianca Toniolo. Olá, e eu sou Elmano Ricarte e juntos coordenamos as atividades do GT de Jovens Investigadores da Sopicom. Lembramos a todos e a todas que as entrevistas e depois do PhD ficam registradas para quem quiser assistir a qualquer momento no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Isso mesmo, e o nosso convidado de hoje na entrevista e depois do PhD é Evandro Oliveira. O professor e investigador tem 41 anos e é português nascido na cidade do Porto. Evandro Oliveira concluiu em 2017 o doutoramento em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho. Atualmente é professor auxiliar convidado na Universidade da Beira Interior. Também é vice-presidente da seção de Comunicação Organizacional e Estratégica do ECREA, além de sócio e membro do GT de Jovens Investigadores da Sopicom. Seja bem-vindo, professor Evandro. Olá, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um gosto estarmos a conversar sobre ciência, sobre o caminho depois do doutoramento e sobre as possibilidades, não é, que nós temos de concretizar o nosso sonho e o nosso desejo profissional de investigarmos e de darmos aulas nas universidades. Por isso é com muito gosto que recebi o vosso convite e que estou aqui a conversar convosco. Olá, professor. Obrigada. Nós que agradecemos por estar aqui conosco de novo, por essa oportunidade de conhecer um pouco do seu percurso. Conte-nos então um pouco desse percurso profissional acadêmico anterior ao doutoramento. Sim, portanto, eu terminei a minha primeira licenciatura em 2002, há muitos anos, já há 18 anos atrás, 19, e inicialmente trabalhei como profissional de comunicação, numa primeira fase como jornalista, depois como relações públicas e comunicação organizacional, comunicação estratégica, mas, contudo, a questão da ciência e a inquietude da busca do conhecimento estava de alguma forma presente e principalmente quando eu trabalhei na Greenpeace e na Agência Espacial Europeia, foram duas organizações que colocam muitos desafios à gestão da comunicação estratégica por razões diferentes. A Greenpeace porque é uma ONG com uma forma de atuar muito particular, mas também com uma necessidade de encontrar formas de criar comunidade, de criar engajamento, mesmo antes desse engajamento ser falado, não é? Porque hoje em dia toda a gente fala de engajamento, mas se calhar em 2008 muito pouca gente falava disso. Então, por exemplo, no caso, quando eu comecei a trabalhar na Greenpeace em Amsterdão, nós precisamos de encontrar uma solução para mediaticamente e no espaço comunicacional criarmos um movimento em Portugal. E na altura eu propus, assim, de uma ideia de brainstorming, a criar um gabinete virtual, um escritório virtual, que era uma coisa que ninguém falava disso na altura. E lembro-me que foi recebido com muito ceticismo por parte das chefias da Greenpeace, que estavam muito mais habituadas às relações com os mídia e à presença física, mas que depois revelou-se uma forma muito eficaz de criar uma comunidade de ativistas em Portugal e de mudar um dos objetivos da campanha, que era mudar a sustentabilidade do pescado e do peixe vendido nos supermercados portugueses. E, portanto, efetivamente conseguimos fazer isso. Mas eu colocava sempre a questão: será que o que eu estou a fazer é o que eu devo fazer? Será que este é o modelo? Será que esta é a forma? E, portanto, essa inquietude de entender como é que podíamos gerir a comunicação em ONGs de uma maneira eficaz e cumprindo, perseguindo e atingindo os objetivos comunicacionais, ficava sempre lá. E por isso é que havia esse interesse em investigar. Também quando eu estive a trabalhar com os astronautas, exatamente a mesma coisa. Portanto, os modelos dos negócios e os modelos e as teorias de relações públicas e de comunicação estratégica tinham sido desenvolvidos para empresas e, portanto, eu tinha dúvidas de que forma é que nós podíamos usar esses mesmos modelos para o caso da Agência Espacial e como é que trabalharíamos a comunicação de astronautas. E, portanto, não senti que havia ali qualquer falta de conhecimento ou de estudo ou de investigação, porque o que eu procurava não encontrava muitas respostas. Então, por isso, em 2011, e numa pausa profissional,
depois de ter estado numa fase de mudança, eu fiz uma viagem à Ásia durante 3 meses, estive na Tailândia, estive no mosteiro budista e, portanto, isso levou-me um bocadinho a repensar a minha vida e a ficar com imensa vontade de investigar. Então fiz, na altura, o mestrado ainda, porque eu tinha a licenciatura, não é? Portanto, algo muito antigo, não é? Dos 5 anos, e então decidi fazer um mestrado com um projeto de investigação sobre as ONGs. E a partir daí surgiu o gosto pela investigação, eu também criei um pequeno modelo que trazia algumas novidades do ponto de vista académico ao próprio olhar sobre a comunicação em ONGs, e, portanto, estavam lançadas as sementes para um projeto mais ambicioso, que seria desenvolver, eu na altura nunca pensei que fosse fazer uma teoria, eu queria desenvolver um modelo, pronto, era um bocadinho mais modesto no início, um modelo de gestão, como é que podíamos gerir a comunicação, como é que podíamos entender a comunicação das ONGs. E, portanto, isto foi a gênese do momento em que eu comecei a enviar a candidatura para a FCT e depois tive a bolsa de doutoramento que permitiu fazer a investigação. Então foi essa inquietude, essa curiosidade que o levou, o principal motivo que o levou ao doutoramento, é isso? Sim, sim, portanto, uma curiosidade da prática, que normalmente não é um percurso comum, porque as pessoas fazem o percurso académico seguido, que também tem muitas vantagens, como é óbvio, porque eu não me lembrava de teorias nenhumas. Eu construtivismo, sabia lá o que era isso já há 20 anos que não ouvia falar de uma coisa dessas. Portanto, eu estava muito perdido a nível teórico, não é? Portanto, quando se faz o percurso direitinho, as ideias estão frescas, não é? Mas há outra parte que também reconheço que é importante e recomendo a toda a gente que esteja a fazer ciência, principalmente numa área aplicada, que façam algum período de experiência prática profissional, porque isso ajuda a entender como é que as coisas são fora dos livros, e isso traz uma possibilidade de indução de pensamento diferente do pensamento que é exclusivamente académico. Então eu sou a favor, nomeadamente no caso da área ou da sub-área da comunicação estratégica, que é uma área aplicada, é extremamente importante ter esse contacto com a realidade, sim. Então, no doutoramento, o Evandro estudou comunicação estratégica nas organizações não governamentais. Falou-nos aí um pouquinho sobre uma questão de um modelo, passando a uma teoria. Como é que é isso? Como é que foi essa transformação? Sim, portanto, quando eu comecei a fazer o doutoramento, eu tive necessidade primeiro, de relembrar e de ficar, e isto é uma coisa que eu recomendo a toda a gente, de procurarem para já uma base sociológica da visão de comunicação. O que é comunicação para mim? De que perspectiva sociológica, portanto macro, geral, da minha visão do mundo, qual é aquela que eu, enquanto cientista, me relaciono mais? E, portanto, eu na altura descobri o Giddens e a teoria da estruturação como a base do meu entendimento de comunicação e de comunicação nas organizações, do processo de comunicação. Eu acho isto muito importante porque esta coerência científica de ter a casa arrumada do que é que eu entendo por comunicação, o que é que eu entendo por fenómeno sociológico, que é a comunicação, dá uma base firme para o desenvolvimento de um trabalho fundamentado e não de estudos que são importantes, mas que estão aquém daquilo que é o cerne, ou devia de ser o cerne, da produção científica, que é realmente procurar ideias que ajudem a entender, a interpretar o mundo, e depois, pegando um bocadinho nas possibilidades, o Habermas falava muito que nós buscamos conhecimento científico por 3 motivos. O primeiro é porque queremos controlar, não é? Um conhecimento técnico, queremos saber em que circunstâncias é que determinado fenómeno ocorre e como é que podemos controlar esse fenómeno. Depois temos o interesse hermenêutico, queremos entender porque é que aquilo acontece dessa forma. E depois o emancipatório crítico, que é colocar a questão como é que as coisas podiam ser diferentes. Eu acho que estes 3 níveis são importantes e o nível técnico também é importante. No percurso disciplinar das ciências sociais, no espaço latino ou no espaço, se calhar, ibero-americano, vemos e assistimos, por os contextos políticos, a uma necessidade e a um impulso académico para a criação de muitas teorias críticas,
e algumas hermenêuticas, às vezes falta uma abordagem mais técnica, que é entender e controlar, que também é um dos objetivos da ciência, se for aplicado, como é óbvio. E, portanto, eu, como tinha esta visão, não me queria concentrar na teoria crítica, queria-me concentrar, ou na perspectiva crítica, queria-me concentrar mais num interesse técnico, como é que podemos fazer a gestão da comunicação nas ONGs, e hermenêutico, como é que podemos entender essa mesma comunicação. E, portanto, a partir daí, reparei que não havia sequer uma definição de organização não governamental que fosse consensual, havia muitas definições, as definições não eram definições que vinham das ciências sociais, eram definições que vinham do direito, das relações internacionais, portanto, havia ali um caminho a percorrer que saltava muito o âmbito do doutoramento, porque à partida eu devia de saber o que eram ONGs e buscar uma definição, até de preferência o que era comunicação estratégica em ONGs e ir buscar a definição, e a partir daí continuar o meu percurso. Mas esse percurso não estava feito. Então eu senti necessidade de fazer uma investigação histórica, portanto uma abordagem de entendimento do percurso do fenómeno social que são as organizações não governamentais e as associações. Então fui à Grécia, fui ao percurso todo histórico desses fenómenos até chegar à atualidade, e a partir daí consegui nesse percurso a definição de um termo que é central na minha teoria, que são as relações cívicas, e a partir daí construí então a definição de ONGs, de organizações não governamentais, a definição de comunicação estratégica nessas organizações, e depois então os modelos, e eu digo os modelos porque foram dois, porque eu senti necessidade de um modelo conceitual que explicasse de uma perspectiva científica e profunda o entendimento da comunicação nessas organizações, portanto que é o modelo conceitual, e depois o modelo aplicado ou operacional à comunicação, que é um modelo que eu fiz com uma abordagem cibernética, não é? Da cibernética social, que explica o percurso do cidadão dentro de uma organização. Pronto, já temos aqui vários elementos. E estes elementos, então, chegou uma altura que, com algum empurrãozinho de um professor, que é o primeiro professor de Relações Públicas, o professor Gunta Bentala, que é uma pessoa que eu admiro imenso, é um velhinho já, eu digo isto com muito carinho, porque é uma pessoa que tem muita sabedoria, mas também tem, se calhar, a maturidade de uma pessoa que escreveu imensas teorias, que publicou imenso, e que agora pode ajudar os jovens cientistas a crescerem. E eu acho que este papel do Gunta foi muito importante para mim, porque ele chega à minha beira e diz, então, vamos lá. Não é? E eu, mas tenho a certeza que lhe posso chamar uma teoria, não é um bocadinho... não é nada. Qual é o nome? Como é que se chama? Pronto. E este tipo de impulso também é muito importante, não é? Porque, como é evidente, quer dizer, chamar uma teoria e eu construir uma teoria ou desenvolver uma teoria é um passo que nós sabemos, pelo percurso da ciência, que nós sabemos muito pouco, e o que descobrimos é sempre muito pouco, e essa consciência é boa, porque é isso que nos faz ser bons cientistas, mas ao mesmo tempo também há alturas em que nós temos de estar conscientes do que sabemos, e eu acho que isso foi o percurso do modelo à teoria, passa também por uma ambição, como é óbvio da minha parte, o rigor em investigar, em ler, em perceber, e também por alguns cursos, isto agora é um pormenor, mas bastante importante, que eu descobri a plataforma, não sei se é muito conhecida aqui em Portugal, que é a Coursera, que na altura estava a começar, pronto. E eles tinham alguns cursos de introdução ao pensamento científico, criação de modelos em ciências sociais, e eu assisti a esses cursos todos, não é? Porque eu não sabia como é que se faz uma teoria, como é que se modela o pensamento, e portanto isso foi também muito importante, que é uma parte mais metodológica, que às vezes é um bocadinho, eu acho que até no espaço latino às vezes é um bocado esquecida, no espaço germânico é muito mais marcada, portanto os alunos todos da licenciatura no primeiro ano têm uma cadeira de metodologia, de introdução ao pensamento científico, introdução à ciência, introdução à produção científica, e isso falta um bocadinho aqui em Portugal. E claro, eu já me tinha esquecido, porque lembro-me que na altura li o Eco, Humberto Eco, para metodologia, que é uma abordagem interessante, mas que às vezes tem algumas dificuldades. E depois também li o livro que era uma referência, que é o Kivi, que é uma referência para os métodos de investigação em ciências sociais em Portugal, que eu descobri agora a dar aulas na Covilhã, que está errado, está mal traduzido.
A tradutora fez aquilo mal, então confundiu instrumento, método, confundiu aquilo tudo, de methods em inglês e de instrumento de recolha, então os alunos andam a escrever isso tudo mal, até já havia artigos científicos mal escritos, por causa disso. Porque o problema não é o Kiwi escreveu bem inglês, o problema é a tradutora que não sabia traduzir, pronto. Portanto, eu acho que é necessário procurarem tudo o que conseguirem, e esses cursos da Coursera valem por o que valem, portanto, tem algumas coisas boas, tem outras muito más, mas se a pessoa for, eu acho que todos os estudantes de doutoramento o são, e todos os cientistas que estão a começar, suficientemente autodidata para usar esse material e para entender esses processos, isso é mais-valia. Portanto, para recapitular, primeiro, ter as ideias muito claras, qual é a minha visão do mundo da perspectiva sociológica. O que é que eu entendo que é a comunicação como fenómeno? Depois, por outro lado, estudar as teorias, como é óbvio, saber qual é o meu objetivo, para que é que eu estou a fazer a ciência, porque é que eu estou à procura do conhecimento científico. E depois, por outro lado, ir buscar, de acordo com as necessidades, todas as ferramentas de metodologias e da própria produção do conhecimento que deem alguma certeza e segurança no próprio desenvolvimento. Pronto. É interessante que alguns desses cursos, muitos, aliás, desses cursos da Coursera são gratuitos. Exatamente, exatamente. Eu fiz todos gratuitos. Não tem diploma, mas o conhecimento é gratuito. Atualmente, o Evandro leciona na UB e em diversas universidades alemãs. Além disso, é investigador de pós-doutoramento na Universidade do Minho. Como que você consegue dar conta de tantas atividades, Evandro? Pois, boa pergunta. Boa pergunta. Sim, são muitas atividades, efetivamente. Infelizmente, a carreira académica em Portugal está mal, está mal. Portanto, nós temos salários vergonhosos, nós temos condições de trabalho miseráveis. Então, eu tomei a decisão de voltar para Portugal, porque eu queria ficar no espaço ibérico, pelo menos, e fiz isso com consciência de que implicaria esse desdobramento. Portanto, para eu ter o nível de vida que eu considero razoável, poder pagar as minhas despesas e manter o standard de vida, há necessidade efetivamente de complementar o trabalho na Universidade da Beira Interior, que tem um salário muito baixo, com trabalhos como professor freelancer na Alemanha, que são muito bem pagos, e agora por causa da pandemia foi fácil porque eu nem precisei de viajar, não é? Então conseguia dar aulas, mas bastantes aulas. Portanto, eu estava a dar em média 20 horas por semana de aulas, portanto que é muita coisa, para conseguir manter, porque é evidente que quando se trabalha como freelancer para universidades privadas, o pagamento mesmo assim na Alemanha não é tão bom do que quando se trabalha como professor do quadro, até porque as responsabilidades são outras, não é? Mas mesmo assim era necessário coordenar. Mas também digo que a qualidade das minhas aulas nessas universidades privadas, e eu sou muito crítico em relação a isso, porque acho efetivamente que não faço um bom trabalho porque eu não posso fazer, porque eles pagam valor à hora, então é um ensino massificado, e como é óbvio para a Covilhã, porque é uma universidade pública e porque eu tive a possibilidade e dei-me a possibilidade de preparar as aulas de outra forma, então aí sim é possível dar um ensino mais de qualidade. Eu também consegui fazer um equilíbrio das coisas dessa forma. E pronto, mas é muito difícil hoje em dia, principalmente quando não temos 20 anos, não é? De fazer uma vida de académico, porque nós temos que ganhar dinheiro, temos que trabalhar em imensas universidades e temos que continuar a investigação. E efetivamente a investigação, no meu caso, é aquela que está um bocadinho mais parada, porque é impossível, eu não tenho tempo absolutamente nenhum para fazer investigação e espero que isso mude em breve, porque acho importante que esse princípio, não é, que foi proposto por Humboldt, de investigação, ensino e ligação à sociedade, acho muito importante que isto seja mantido e, portanto, temos, e espero que as coisas mudem, mas infelizmente não tenho muita esperança que vão mudar, que as condições sejam garantidas como em alguns países da Europa, que efetivamente um académico ou um professor tem horas para investigar, tem dinheiro para investigar, porque a investigação ou a boa investigação não nasce dos fins de semana e das noites em que uma pessoa já está tão cansada, mas mesmo assim, por motivação,
usa 2 ou 3 horas no final das tarefas todas que tinha que fazer para aquele dia para investigar ou para ler ou para continuar. E, portanto, eu acho que é necessário haver uma mudança grande e se calhar para os jovens investigadores as palavras não são muito boas, porque implica muito sacrifício. Eu, durante o período de doutoramento e mesmo durante o período inicial, quando fui nomeado professor na Alemanha, eu não tinha vida, quer dizer, praticamente trabalho, ginásio, academia, para manter a forma física, mas o resto, muito pouca vida social, porque não há tempo, não é? Portanto, é difícil coordenar as atividades todas. Muito importante saber esses bastidores, e eu acho que a mudança, eu penso bastante que a mudança, ela começa com as palavras, claro, com os sentimentos, mas o sentimento também é expresso pelas palavras, pelo meio de comunicação que a gente tem verbal, não é? E é interessante notar que aqui em Portugal, também no Brasil e em outros países, a forma como falamos sobre investigação, ela também influencia, não é? O contexto social. E muitas vezes se pensa, ela só investiga, ou só está a fazer o doutoramento. Isto já é muito. Isto já é muito. As pessoas têm que pensar, e digo isso até com base no que o professor acabou de falar, investigar é uma atividade de muita responsabilidade e deve ser valorizada. Quando começarmos a dizer, eu investigo, eu estou a fazer ciência, aí as coisas começam a andar com mais convicção, não é? E começa a pensar justamente como professor, a investir em si e a pensar e valorizar o que faz e ter objetivos no futuro, não é? E por falar nisso, não é? O que o Evandro gosta mais? Ensinar ou investigar? Das duas coisas, E acho que só as duas coisas, ou melhor, as três, é que fazem sentido. Portanto, o tal princípio de Humboldt, que Humboldt foi um visionário alemão que disse e que introduziu a perspectiva de o professor investigador a ensinar e a levar o conhecimento à sociedade. Porque isso é que faz com que a universidade faça sentido. E, portanto, quando nós temos professores que, escondidos atrás de certos títulos, deixaram de investigar, essa pessoa não é mais professor. Se entendemos o professor como alguém que está à procura do conhecimento constantemente e que tem um interesse genuíno em encontrar o conhecimento, em passar o conhecimento para os estudantes saírem da faculdade e levarem esse conhecimento para a sociedade. E, portanto, esta articulação, não é? O Elman estava a falar do lugar da ciência nos nossos países. O lugar da ciência nos nossos países, ele está fora do lugar. Está fora do lugar porquê? Porque muitas vezes os próprios académicos, não se entendem como esta tríade de investigação, ensino e passagem de conhecimento à sociedade, mas também a sociedade não dá o valor ao trabalho da criação de conhecimento científico. E, portanto, nós estamos um bocadinho perdidos, a nível da academia, entre uma escola antiga de tradições de poder, em que o professor é uma figura que acumula imenso poder e imensa distância do resto dos elementos da academia, e a autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento é a autoridade que é atribuída. Eu faço muita questão de usar o meu título de professor e de professor doutor, porque atrás dele não está uma necessidade de ego, de eu sentir que tenho poder em relação aos outros. Não. Está um lugar que é um lugar de alto valor, do meu contributo genuíno porque é autêntico, de conhecimento para com os meus alunos, para com os meus colegas, para com a comunidade científica e para com a sociedade. E por isso é que o título existe. E, portanto, nós precisamos de colocar o título no lugar certo. O título de professor doutor é um título de alguém que fez um percurso longo de estudo, de organização do pensamento, de procura de conhecimento. E, portanto, é que ele é dito pela sociedade. Eu, quando chamo professor, eu estou exatamente a honrar este lugar. Não um lugar de poder. E esta transição nos países latinos não aconteceu.
E por isso é que vemos muitas vezes professores que deixam de investigar a certa altura da carreira e deixam de ensinar. Mas por que carga d'água? É que as pessoas não estão a ensinar e não estão a investigar? Então não são professores. Então esses sim deviam de perder o título. Isto é uma provocação, mas eu acredito mesmo nisto. Porque eu acho que o título de professor não é um título de poder, mais uma vez, é uma missão, não é? E nós sabemos que o médico tem uma missão. A missão é investigar, portanto o médico tem que estar a par dos tratamentos mais atuais e tratar os doentes. E, portanto, nós chamamos doutor médico. Pronto. Sabemos que o engenheiro tem que estar atualizado nas normas de segurança, nas formas de construção para construir edifícios. E temos que entender que um cientista, seja de ciências sociais, seja de outras ciências, também é uma profissão que tem uma componente de atualização e de passagem do conhecimento. E se isto não existe, então aquela pessoa não está a exercer a profissão. Aquela pessoa está a exercer um cargo numa instituição chamada universidade. E quando nós mudamos isto a nível de estruturas da Academia Portuguesa e dotarmos também a nível de salários justos e a nível de hierarquias justas, portanto, em que não há... Porque eu acho que o sistema universitário português é extremamente colonialista. Nós ainda estamos a viver com um neocolonialismo em que as pessoas que começam são aquelas que trabalham mais, que são mais mal pagas, que são quase como exploradas, escravizadas pelo próprio sistema e, de certa forma, maltratadas. E agora, isto em comparação com outra realidade que eu vivi, que foi a realidade alemã, numa cultura que é muito diferente da portuguesa, e é evidente que os portugueses são muito mais simpáticos e afáveis e têm outro tipo de relacionamento interpessoal. Eu gosto imenso dos meus colegas na Covilhã, estou muito satisfeito com essa ligação, mas efetivamente nas instituições universitárias alemãs nunca, em lugar algum, eu senti esta estrutura de poder e muito falta de respeito perante os investigadores mais jovens. E não é respeito que lá está, o respeito do poder, não é isso que eu estou a falar. Porque isso aí não tem poder nenhum, coitado, está a começar, não tem poder nenhum. Agora, estou a falar do respeito da autoridade. E a autoridade é uma autoridade científica, porque alguém que decidiu estar a fazer um doutoramento, dedicar grande parte da sua vida à ciência, e, portanto, independentemente do resultado, essa pessoa tem uma autoridade para ser respeitada pela sociedade, pela academia, pela universidade e pelos professores. E a partir do momento em que nós saímos da infantilidade e do paternalismo baseado em autoridade, é quando nós vamos emancipar-nos enquanto academia. É quando as pessoas entendem que o lugar de professor numa determinada hierarquia dá autoridade de também olhar e incentivar os colegas mais jovens a produzirem, a crescerem, a serem reconhecidos e não a serem maltratados. Porque os salários já são maus. Se depois ainda há maltrato, é uma coisa extremamente ingrata. E, portanto, eu tenho que dizer que na Alemanha, mesmo eu não sendo alemão, com muitas dificuldades às vezes em fazer apresentações em alemão, ao nível que eu queria apresentar, os professores, com uma humildade a nível de poder, mas com uma autoridade a nível científico, olhavam sempre para o meu trabalho e se realmente havia ideias que lhe pareciam adequadas e trabalho que lhe parecia bem feito, eles eram os primeiros, a terminando a apresentação, a vir almoçar connosco e a perguntar: mas então explica-me lá o que é que queres dizer com isto? Já pensaste em publicar ali? Eu quero que tu venhas dar uma aula na minha universidade. E, portanto, assim é que as pessoas crescem. É serem incentivadas pelo bem que fazem. E, portanto, eu cresci muito rápido. Eu terminei em 2017. Eu fui promovido a professor, seria o equivalente ao professor catedrático aqui em Portugal, porque é o último ranking, porque na Alemanha o sistema é muito piramidal, portanto só há professores de um grau, não há intermédios. Eu fui promovido, fui nomeado por uma comissão e um processo muito longo, público, para nomeação definitiva num politécnico, como professor de politécnico, portanto, que eu tinha a experiência profissional, era importantíssima para ser nomeado em politécnico.
E consegui chegar lá porque tive exatamente esta estrutura. Reuniões todas as semanas em que cada um falava da sua investigação, picardias, pequenos almoços e jantares em casa dos professores, onde eles cozinhavam para nós. Portanto, havia uma dinâmica que aqui em Portugal eu não conheço dessa forma. E isso é que fazia com que nós criássemos ambição, tivéssemos brio e não tivéssemos medo, porque havia quase como uma coisa corporativa, não é? Tu agora vais representar a nossa universidade, vai lá, não é? E se precisares de ajuda, diz que a gente ajuda-te a fazer a apresentação, ou se estiveres aflito com os dados, a gente vai. Eu lembro, por exemplo, antes de irmos para as conferências, nós às vezes estávamos a trabalhar até à meia-noite, 1 da manhã na universidade, depois acabámos o artigo, punhamos música, começámos a dançar. Pronto, uma coisa que às vezes até parece quase impensável numa estrutura alemã, mas que assim, com este espírito de equipa e com esta entreajuda, com a obrigação de entreajuda, eu acho que é possível criar cientistas brilhantes, acho que é possível que as pessoas cresçam e publiquem, e portanto este meio é um meio que eu desejo que qualquer universidade tenha, porque acho que isto é que faz as pessoas crescer, e não é aquela coisa do agora tu és o estudante de doutoramento do primeiro ano, portanto não existes, tu és um aluno. Aliás, o facto de considerarem um estudante de doutoramento como um aluno, eu já acho, de certa forma, problemático. Porque eu acho que o lugar do doutoramento é outro, não é a mesma coisa do mestrado. E, portanto, se calhar havia necessidade até de repensar a forma como estamos a estruturar o doutoramento, esses doutoramentos estruturados, que são programas que, mais uma vez, quase como estendem a visão de que a universidade é uma estrutura de ensino, de doutrinamento, eu agora vou falar, e não uma instituição de acolhimento e de crescimento. Isto é uma atitude completamente diferente, não é? Uma, há um controle, há um poder. Na outra, há um desejo intrínseco de autoridade de professor para também dar autoridade ao investigador e ao estudante de doutoramento para crescer e para ser grande e para trazer ideias e ciência boa. E, portanto, isto é que também temos que mudar. Muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. Eu espero que também os professores, e não só os jovens e as jovens investigadoras, vejam esta entrevista, não é? Porque também... Calhar é melhor não, porque aí então eu ainda vou ficar a ser mais odiado. Não, aí há muitas dicas. Acho que estas formas que está a dizer são interessantíssimas e bastante importantes. Bem-aja pelo discurso. A gente consegue... Desculpa, Elma, a gente nota também esse distanciamento da parte dos alunos. Eu tive uma experiência como professora no Brasil e agora, recentemente, aqui em Portugal, e também como aluna no mestrado em Portugal, também notava como os colegas se colocavam, e há muito pouca interação entre os alunos, entre os estudantes e os professores, como se o respeito estivesse atrelado a não questionar, a não comentar, e isso acaba por dificultar muito até a troca de conhecimento, a dinâmica das aulas. Noto que os comentam mais, os mais participativos são os brasileiros, que no Brasil é o padrão, as pessoas quase brigam para falar, para participar, e já os estudantes portugueses, eles são mais reservados, eles mantêm uma distância, assim, parece que tem um respeito muito, muito grande, mas um respeito que afasta. Não pode haver respeito e não haver esse distanciamento todo, não é? Uma coisa não necessariamente implica na outra. Eu só posso confirmar essa visão da Bianca em relação à relação pedagógica, porque também senti o mesmo. E essa questão da autoridade eu interpreto como uma tradição. Portanto, nós tivemos uma ditadura militar em Portugal com um ditador chamado Salazar, que falou dos grandes costumes e falou de muita coisa. E isso tudo inclui uma repressão que eu acho que ainda existe hoje em dia em relação à liberdade de falar e as estruturas sociais que são extremamente autoritárias. E se nós formos a ver, por exemplo, o estudo do Gerd Hofstede, que compara as culturas a nível quantitativo,
a cultura portuguesa aparece com uma relação distância do poder, power distance, com um valor muito elevado, mais do que a alemã, mais do que a espanhola, mais do que muitas outras culturas. E eu sempre fiquei um bocadinho cético quando às vezes mostrava isto aos meus alunos na Alemanha, porque eu dava aulas de comunicação intercultural, e eu pensava cá para mim, este inquérito em Portugal foi mal feito, escolheram mal as pessoas e tal. Mas agora que eu voltei, eu vi que afinal não. Porque realmente há essa power distance, a distância do poder, em Portugal ainda é muito grande. E, portanto, a relação com o professor é vista, lá está, da autoridade com base no poder e não da autoridade com base no conhecimento. E eu acho que isso é muito pouco benéfico para processos de aprendizagem. Concordo plenamente, Bianca. E o tipo de relacionamento que eu tinha e tenho com os meus alunos na Alemanha é muito mais próximo, o que é interessante. Sejam turmas grandes ou turmas pequenas, os meus alunos de mestrado, nós fazíamos festas, nós íamos jantar uma vez por semestre, eles vinham às vezes falar comigo de problemas pessoais que tinham. Portanto, havia outro tipo de relacionamento que parte por uma ligação emocional e por estabelecerem-se vínculos afetivos que são efetivamente o que ajudam à aprendizagem. E eu sei que existem outras colegas minhas, aliás, na Covilhã, a professora Gisela e a professora Sónia de Sá, que são duas colegas que têm uma visão muito parecida com a minha em relação aos processos pedagógicos, mas também sei que se calhar não somos a maioria e os alunos às vezes esperam, pelo menos de mim, eu notei isso, uma relação de autoridade, de correção quase, e eu perguntei isso no final do semestre, do primeiro semestre. Porquê é que tem necessidade de um professor autoritário? Não seria mais engraçado estarem aqui noutro ambiente? E eles dizem que, pronto, confessaram que estão muito pouco habituados a uma forma de ensino que seja mais participada, mais autónoma, porque se calhar a forma como se organiza ainda o entendimento da licenciatura e de mestrado ainda tem essas estruturas, não é? E isso temos que mudar, não é? Agora, como é que se muda isso? Porque se os próprios alunos não, eles acham estranhos. A mim disseram-me, o professor chegava aqui e criava grupos em que nos punha a trabalhar com pessoas que a gente não conhece. E ficávamos cheios de medo. Mas isso é a base da interação humana. Eles querem trabalhar na comunicação e têm medo de se sentarem com uma pessoa que nunca falaram. Não é? É uma estrutura quase cultural, eu acho, de cultura, não é? De cultura de ensino, é? É muito interessante compartilhar conosco essa experiência e essa visão, Evandro, até porque nós, né, jovens investigadores, esperamos que em breve estejamos nessa posição de professor e possamos, então, fazer diferente, fazer de uma outra forma e, quem sabe, contribuir um pouquinho aí para essas mudanças culturais que, acredito, só tem mesmo a melhorar a qualidade do ensino e essa troca de conhecimento que deve existir, não só de conhecimento, mas também de incentivo, de inspiração, quase que o professor quase como um mentor, não é, dos seus alunos. Acho que isso é muito válido e é bom que a gente possa refletir sobre isso e sobre o nosso papel nessa caminhada. Por falar nisso, eu gostaria de saber, na sua trajetória, o que foi fundamental para que o doutor Evandro se tornasse, então, o professor doutor Evandro? A sua primeira experiência, a sua primeira oportunidade como professor, como foi que ela surgiu e a que o Evandro atribui essa oportunidade? Então, eu acho que podemos separar, se calhar, um bocadinho entre o processo, e posso falar do processo depois nos dois países, que é muito diferente, e se calhar o processo pessoal, que não é o processo institucional. E eu acho que o que transforma um doutor em professor talvez seja a conclusão interna de um processo, de um caminho disciplinar, disciplinar no sentido de disciplina, para quem acredita em disciplinas, não é? Ou campo académico, se quisermos, e que a conclusão desse processo está numa clareza em relação aos conceitos base da disciplina. E, portanto, isto faz-se com a conclusão do doutoramento, não é? Que é um trabalho científico que mostra
que a pessoa é capaz de fazer o processo até ao fim, mas também com um percurso interno de realmente entender os conceitos-chave da disciplina. Então eu acho que já passamos de doutores a professores, porque quando nós temos as ideias claras, não precisamos nos esconder atrás de conceitos e de jargões, mas conseguimos chegar aos alunos para facilitar esse caminho de eles mesmos encontrarem as primeiras definições e os primeiros entendimentos nesse campo disciplinar. E, portanto, considero que isso foi o que também me aconteceu. Chegou uma altura em que eu entendi o que é comunicação, entendi o que é comunicação estratégica, tinha os conceitos muito claros, então a partir daí eu já podia ensinar, já podia ser professor, mesmo com o título de professor, porque eu não era apenas um monitor que estava a passar conhecimentos, mas eu estava preparado para fazer o processo. E também, porque o lugar de professor para mim também tem a ver com a facilitação de um processo mais complexo, que é o processo de caminho de um determinado grau, seja ele a licenciatura, ou bacharelato, seja de mestrado, seja de doutoramento. E, portanto, o acompanhamento é que é o trabalho do professor, não é lecionar uma disciplina. E aí está a visão diferente da pedagogia do que se entende ser o professor, porque considero que se calhar alguns colegas ainda entendem que o professor é aquele que ensina, e eu entendo que o professor é aquele que facilita um caminho para que os alunos cheguem ao conhecimento. E considero que às vezes as formas de pedagogia ativa são muito importantes para esse percurso, ainda para mais nas gerações atuais. E para isso é necessário também formação, como é óbvio. Eu tive imensa formação na Alemanha, gratuita, ótima, para ter conversas difíceis com os alunos, para pôr limites aos alunos, para entender a minha personalidade enquanto professor e como é que podia usar isso para facilitar os processos dos alunos, de introdução de métodos ativos na sala de aula, e portanto são cursos muito valiosos também esses de pedagogia. Depois, quanto à outra parte do processo institucional, no caso de nomeação do professor na Alemanha, aquilo acontece de uma maneira um bocadinho diferente daqui em Portugal. Porquê? Porque há um concurso público para ser nomeado um professor, seja ela feita numa universidade politécnica ou privada, portanto é um concurso público, em que existe uma comissão com avaliadores externos e a partir desse momento existe uma seleção dos currículos muito cuidada por pessoas da área científica e avaliados por uma comissão muito extensa, portanto que inclui alunos, inclui o reitor, inclui presidentes da faculdade ou em substituição, delegação, professores da disciplina e tal. E depois dessa grelha está pronta dos candidatos, então os candidatos são chamados a fazer uma aula e uma entrevista em que novamente são classificados. Desse processo todo há um vencedor ou uma pessoa que fica em primeiro lugar e depois há aqueles que são passíveis de ser nomeados, chamamos-lhe assim, e aqueles que não são. Isso tem a ver com a mistura de investigação, de ensino, que garanta àquela pessoa estar preparada para exercer o lugar de professor. Depois desse processo é feito uma proposta ao governo para a nomeação de professor e 2 professores da área científica têm que concordar voluntariamente em escrever uma carta de recomendação para que essa pessoa seja nomeada de professor. E não pode ser ninguém com ligações. Portanto, neste caso, as pessoas que estavam no meu departamento, ou aqueles que eu sou amigo, ou que publiquei, não contavam. Portanto, tiveram de ser convidados outros professores que, de uma forma independente, olhavam para o meu currículo, para o meu percurso profissional, e alguns já me tinham ouvido falar em conferências, e num parecer de 2, 3 páginas, explicavam ao governo porque é que eu posso ser nomeado professor. E esse processo, para mim, foi um processo muito gratificante, porque eu não sou alemão, as provas foram todas feitas em alemão e eu consegui 2 vezes, em 2 concursos, ao mesmo tempo quase, ficar em primeiro lugar e ser nomeado com nomeação definitiva para professor em 2017 com a autorização do Estado de Berlim. E o título de professor na Alemanha é um título que faz parte do nome. Portanto, todos os cartões, até o cartão, vem lá professor doutor, porque eles entendem que a base de uma sociedade democrática é o conhecimento científico e um sistema judicial, um Estado de Direito, portanto.
E, portanto, os juízes e os professores são as pessoas que, a nível social, têm mais destaque e são mais importantes na sociedade alemã. E, portanto, por isso é que o título é agregado à pessoa. Enquanto a pessoa ficar a investigar e a dar aulas regularmente, a pessoa mantém esse título e depois, passados 5 anos, já serviu a sociedade, pode manter o título até ao final da vida. E, portanto, é um processo de reconhecimento por parte de uma academia, por parte de muita gente, que não deixa qualquer sombra de dúvidas, não é? Porque é um processo muito controlado, de que realmente aquela pessoa é reconhecida pelos pares e é-lhe atribuído o título de professor. A partir daí, o que é que acontece? O professor na Alemanha também tem o poder, mas o poder autoridade, não o poder no sentido de controle e de submissão, quase uma coisa mais católica, a visão mais católica do poder, a autoridade de assinar os graus. Portanto, qualquer aluno que termine um grau, seja de bacharelato, seja de mestrado, ou seja de doutoramento, tem que submeter um trabalho, mesmo no bacharelato também tem que fazer uma tese de bacharelato, e o professor assina, com base nesse trabalho, a autorização, por delegação do governo, para ser atribuído o grau. Portanto, quem atribui o grau a um aluno não é a universidade, é o professor. Nesse caso são dois, tem que ser dois supervisores, 2 professores, que atestam que aquele aluno provou na concretização do trabalho final as qualidades necessárias e mínimas para ser nomeado bacharelato, mestrado, mestre ou doutor. E, portanto, esse processo é muito gratificante e eu gosto muito deste sistema. Aqui em Portugal as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Porque a nomeação de professor é um cargo quase da universidade em si, é uma profissão e assim na Covilhã eu não tive nenhuma experiência, até pelo contrário, às vezes até há uma certa resistência em me tratar como professor, escrevem assim doutor e depois dizem que professor não existe, e eu ainda não percebi muito bem como é que as coisas funcionam, e depois até acham que pessoas que usam muito o título de professor são um bocadinho vaidosas, porque se calhar são aquelas pessoas que atribuem à questão da autoridade, e portanto aqui em Portugal a experiência da nomeação de professor é um cargo de uma universidade, mas não tem esse peso que realmente teve quando foi noutro país, noutra circunstância, sim. Evandro, só uma questão ainda antes de seguirmos aqui o nosso guião. Na Alemanha, a Alemanha aderiu ao Tratado de Bolonha ou não? Queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema de ensino lá, para a gente entender a diferença. Sim, a Alemanha aderiu a Bolonha, o que, a meu ver, foi mau, porque eles tinham um sistema de escolha, portanto, os alunos faziam o próprio curso académico. Eu lembro quando fui estudar lá para Erasmus, recebíamos um livro com 200 disciplinas agrupadas por blocos e nós tínhamos que escolher dos blocos o que queríamos. O que era ótimo porque permitia fazer percursos muito individualizados de acordo com os interesses do próprio aluno. Agora não, agora o ensino é muito mais, ainda há algumas opções, mas é muito mais estruturado, portanto Bolonha, mas há uma diferença, os alunos têm sempre de escrever, de fazer um trabalho final para a atribuição do grau. O grau académico é sempre atribuído com base nesse trabalho. E então, mesmo os alunos de bacharelato de 3 anos são obrigados a fazer um trabalho que é muito parecido ao mestrado integrado, portanto quase à investigação do mestrado integrado, e não pode ser relatório de estágio, portanto tem que ser um trabalho de investigação. E isso faz com que todos os alunos que passem pelo ensino universitário e politécnico tenham a estrutura de realizar de forma independente um trabalho científico, de saber como se fazer citações, e portanto a própria formação desde o primeiro ano do bacharelato já é virada para isso. Portanto, eles têm que escrever nas disciplinas já com referências à PIA, têm que ir buscar boas fontes académicas, têm que escrever uma pergunta de investigação em todos os trabalhos que escrevem para as disciplinas e, portanto, isto traz um treino que faz com que todos os alunos tenham essas qualidades muito mais desenvolvidas. Por isso é que, a nível metodológico, vemos que os cientistas na Alemanha estão muito bem, porque têm isso desde o início da faculdade. No Brasil também há os trabalhos de conclusão de curso, ou o famoso TCC. E também é um pouco nesse sentido, tem de ser feito um trabalho de investigação para poder concluir o curso do bacharelado com uma investigação, não é apenas uma conclusão só por concluir, tem que ser feito um júri, enfim, é composto deste sentido também, interessante. Quase como
uma dissertação de mestrado? Assim, Exatamente. claro que é ao seu nível, não é? Já, dependendo até se for uma investigação bem densa, não é? A pessoa acaba por se encaminhar para o mestrado, depois daquela experiência ter sido bem sucedida, não é? E Exatamente. Evandro, deixa eu me perguntar uma coisa relacionada ao doutoramento que foi realizado na Universidade do Minho. Durante esse percurso, teve alguma atividade profissional paralela? Por exemplo, disse-nos que foi bolseiro, não é? Mas também teve alguma outra atividade profissional realizada durante esse processo? Portanto, não se pode, não é? Portanto, quando se é bolseiro da FCT não se pode trabalhar e, portanto, a bolsa também era suficiente porque eu fiz o doutoramento misto. Portanto, fiz o doutoramento na Alemanha e em Portugal. E defendi na Alemanha e defendi em Portugal. Respeitei as regras das duas universidades. Foi uma confusão. Não recomendo muito porque são sistemas académicos bastante diferentes, mas agora tenho um grau duplo, não é? Tenho um grau de doutor em filosofia, comunicação pela Universidade do Minho e doutor em ciências políticas e económicas pela Universidade de Leipzig. Portanto, houve a possibilidade de... Foi essa tese, desculpa interromper, que também foi premiada, não é isso? Exatamente, eu ganhei o prémio da melhor tese de doutoramento na área das relações públicas. Em 2019 foi atribuído por três instituições, pela EUPRERA, que é uma associação académica de relações públicas, junto com a ICCO, que é a rede de consultores de comunicação, e também com a outra organização internacional de profissionais. Portanto, foram três organizações que atribuíram o prémio, que foi um prémio que me deixou muito satisfeito, como é evidente, até porque o júri, a professora Beteke van Ruller, da Universidade de Amsterdão, e o professor Guta Bentela, que são dois eméritos muito relevantes na área científica, fizeram uma apreciação, o laudácio do comentário que fizeram ao meu trabalho foi muito generoso, mas abordava não só o rigor metodológico, mas também a complexidade, a criação de nova teoria. Portanto, foi um reconhecimento muito importante para o meu trabalho e para o esforço dos 5 anos, não é, de investigação em doutoramento. Eu, durante o doutoramento, fiz investigação, até porque na Alemanha é proibido publicar na mesma área, no mesmo tema que se está a fazer o doutoramento. Se o fizerem, já não podem apresentar a tese de doutoramento porque não é considerada original. Então, isso tem vantagens e tem desvantagens, mas uma vantagem é que obriga o estudante de doutoramento a publicar noutras áreas, não é? E, portanto, eu fui publicando com colegas, fui fazendo pequenos trabalhos de investigação, fiz parte de projetos como, por exemplo, o European Communication Monitor, era o representante em Portugal, publicava juntamente com o grupo de investigação, o professor Hans Katsafas, que é o Lead Research, estava lá em Leipzig, portanto, tinha esse contacto, e também dei algumas aulas ao abrigo do programa Erasmus, também dei na UBI, dei na Universidade do Minho, uma outra aula, e, portanto, esforcei-me, uma vez que tinha a bolsa, em realizar já o número de horas necessário, porque aqui em Portugal não há, mas na Alemanha tem que haver um número, para ser nomeado professor, tem um número de horas mínimo de sala de aula para poder ser nomeado. E então eu sabia disso, falei com alguns professores, mentores, que me orientaram nesse sentido, portanto, em recolher o número de horas de aulas em programas oficiais, portanto, em graus, de mestrado ou de bacharelato, de licenciatura, e a licenciatura já não existe, bacharelato, e publicar também, para ter um número mínimo de publicações para ser nomeado. Pronto, eu acho muito difícil de trabalhar e fazer doutoramento, principalmente se as pessoas querem fazer um trabalho fundo, se não querem só acabar o programa de doutoramento, porque acho que os objetivos são diferentes. Quando alguém procura ter conhecimento e agregar à disciplina, o percurso é muito mais profundo e muito mais exigente do que alguém que quer concluir um trabalho de doutoramento, que se calhar procura um caminho mais fácil, com estudo de caso, uma coisa mais simples, mas que não implica a profundidade de reflexão de alguém que realmente quer ver o doutoramento como... porque assim, há muita gente que diz que o doutoramento é uma iniciação na ciência. Eu não concordo com esta visão. Eu acho que a iniciação na ciência é a tese de mestrado, é a tese de bacharelato. O doutoramento já é uma coisa mais, não é? E, portanto, se alguém encara o doutoramento como isso, não sei se consegue trabalhar ao mesmo tempo. Acho difícil. Mas e como é que fica a vida pessoal nesse período, não é? Não fica.
não fica, acho muito difícil alguém, aliás, é tipo quase, é um esforço muito grande e quem consegue se calhar está de parabéns, não é? Manter uma relação ou até ter uma relação amorosa só em si, isso já é quase impossível. Aliás, muita gente para a meio ou acaba a relação ou então a coisa está muito tremida, porque realmente o doutoramento é tudo, não, é um amante muito exigente, exige exclusividade, exige dedicação, não é? Para conseguir fazer isso, não é? Oi, e Evandro, agora que tudo isso passou, que já terminou esse doutoramento e agora já está com o cargo e é professor não apenas por um cargo, mas como missão, não é? Como acabou de falar também agora há pouco. O que aprendeu assim? Qual foi a lição que tirou disto? Do processo de doutoramento? Exatamente. Então, sim, eu acho que se calhar é comparável a um processo de peregrinação quase, não é? Em que há muitos paralelos entre a conclusão do processo do doutoramento e a própria personalidade ou construção da pessoa enquanto identidade, porque há fases que vão ter de ser ultrapassadas e, portanto, exige muito de crescimento pessoal e, portanto, quando é concluído com sucesso, é uma mudança de alguma forma, não é? Em relação ao futuro, mas também é um percurso que depois está integrado na pessoa, porque é um percurso bastante longo. E se calhar também perceber que o facto de às vezes duvidar ou ter... Eu acho que é bom sempre nós duvidarmos daquilo que sabemos e daquilo que estamos a propor, porque isso é um motor para inquietação, para crescimento. E também às vezes é necessário bater o pé. Por exemplo, eu tive, durante o percurso de doutoramento, lembro-me que a minha parte empírica foi posta em questão. Disseram-me que aquilo tinha de ser deitado tudo ao lixo, que estava tudo mal. E eu não dormi durante 2 semanas, porque fiquei em dúvida. Mas eu dizia, não, mas não pode ser, porque eu tenho a certeza que fiz tudo bem. E eu tenho a certeza que eu estudei e eu tenho a certeza que a estatística está bem. Então, ao mesmo tempo que eu estava com muitas dúvidas, tive a coragem e tive a sorte de estar na Universidade de Leipzig, que é uma universidade que tem muitas estruturas, e fui falar com o presidente da comissão dos métodos quantitativos da universidade, que era tipo uma comissão que só era especializada em métodos quantitativos. E mostrei-lhe o meu SPSS, expliquei-lhe as questões todas. E o homem disse que aquilo não tinha problema nenhum, que estava tudo impecável. Mas esta rebeldia de eu ir perguntar não é subentendida. Porque eu podia ter acreditado que realmente aquilo tinha de ser deitado tudo ao lixo e perdi o doutoramento todo. E no final eu ganhei um prémio. Portanto, isto é uma diferença louca entre deitar tudo ao lixo e ganhar um prémio. É quase esquizofrénico. Portanto, é uma questão de duvidar e de, às vezes, ter uma insegurança natural que eu tive, se calhar, até ganhar o prémio. Acho que o prémio, pronto, ok, agora já podem se calar todos, o trabalho está muito bem feito. E até calar-se, em primeiro lugar, as minhas próprias dúvidas em relação ao trabalho, não é? Mas depois também, às vezes, na ciência é um bocado isso, também temos às vezes de acreditar e defender o nosso trabalho. E depois eu fui a um segundo professor, especializado em comunicação, em metodologias de investigação, que mais uma vez confirmou que aquilo estava tudo bem. E depois de eu ter a confirmação desta equipa, disse eu não, está bem, eu avanço. E pronto, estava tudo bem. Mas eu acho que isto às vezes pode acontecer, não é? Nós temos opiniões diferentes e as opiniões diferentes são boas em ciência e as pessoas porem-nos questões também. Eu às vezes nós tínhamos colóquios de doutoramento lá na Alemanha que eram muito agressivos, basicamente destruíam-nos o trabalho todo e eu saí de lá algumas vezes a chorar. Também porque eu sou português e apresento de uma maneira diferente e eles não estavam habituados à minha retórica, então consideravam isso falta de qualidade no trabalho, falta de cuidado. Portanto, havia ali uma série de coisas que não eram nada simpáticas. E às vezes demorava-me 2 semanas a recuperar de um colóquio desses, mas por outro lado também me trazia feedback para eu crescer e para eu mudar e para eu corrigir algumas inconsistências do próprio trabalho. Portanto, há sempre esses 2 lados, não é? Acho que para produzir boa ciência é necessário ter a estrutura para aguentar esses embates,
porque esses embates podem ajudar a crescer, mas também, por outro lado, a segurança de dizer não, eu sou o especialista da minha área, por isso é que eu estou a fazer doutoramento, eu sei que o caminho é por ali. Mesmo que ninguém esteja a ver o caminho, também perceber que eu sei e procurar depois pessoas que possam confirmar esse caminho. Mas as dúvidas são normais. E depois nas conferências também acho muito importante desenvolver amizades com colegas internacionais, porque isso é muito importante na altura de conseguir trabalhos, não por corrupção, não é isso que eu estou a dizer, mas que se a pessoa conhecer as qualidades, provavelmente vai se lembrar, ou vai sugerir, ou vai dizer, não, eu já conheço o trabalho deste colega por aqui, por aqui, por aqui, e portanto essas referências são muito importantes no meio académico. Portanto, ir às conferências, conhecer pessoas, fazer amizades, acho que é muito importante, e procurar estar em redes internacionais também, para receber informação, e isso acho que é uma tarefa que deve ser feita sempre. Quer dizer, agora estamos numa circunstância de pandemia, é difícil, mas muito importante, até porque esses grupos podem ajudar às vezes a confirmar quando a gente precisa de uma ajuda metodológica e serem bons pares de discussão, não é? Portanto, aproveitar as conferências também para discutir ideias. Eu lembro-me que, por exemplo, eu fiz outro trabalho que foi também um modelo e que nós aproveitamos um encontro de jovens da EUPRERA para apresentar o trabalho que estamos a construir eu e o Marcos Wiesenberg, e recebemos feedback dos colegas. Esse feedback ajudou-nos a ganhar mais segurança e a publicar o trabalho. Portanto, acho que é importante discutir a ciência, porque é quando nós falamos com os outros que temos o espelho e a ajuda que necessitamos. E, portanto, apesar da produção de ciência ser um caminho muito isolado, eu acho que esta questão do coletivo e da consciência coletiva também são imprescindíveis. E se calhar é mais fácil nós até estabelecermos isto com pares de outros lugares do que na própria universidade, onde há certas estruturas e também há, se calhar, algum medo, ou pode haver algum medo de exposição ou de querer mostrar fragilidades. E, portanto, se calhar outro colega, nós temos mais abertura para falar das nossas dúvidas. No dia D, o dia da defesa da sua tese, qual foi o comentário do júri que mais lhe marcou? Teve algum comentário assim que... Teve. Olha, torturaram-me durante 3 horas e uma professora arguente disse, porque era inglês, ela disse assim, "Now I'm gonna kill you!" Foi dormir sob ameaça de morte? E eu disse assim, o que é que eu vou fazer com isto agora? Então o que eu me lembrei de responder foi tipo, "Ok, you can kill me, but please let me first be a doctor." Very nice. Muito bom. Porque às vezes as defesas de doutoramento há muito ego, não é? As pessoas querem mostrar que são muito inteligentes e muito iluminadas e pronto, enfim, portanto isso marcou-me, não é? Marcou-me porque matar-me não é propriamente uma crítica que se possa fazer, quer dizer, eu acho que há muitos pontos de discussão numa tese, há muitas coisas que se podem colocar em questão. Pronto, marcou-me essa agressividade gratuita que também demonstra, se calhar, alguma falta de respeito, na minha opinião, e marcou-me também o meu orientador alemão, que também começou a dar-me porrada, a criticar-me. Porquê? Porque na Alemanha o arguente é o orientador. E então o homem estava habituado a isso, então chegou aqui a Portugal e a estrutura de defesa é diferente, e o homem chegou à vez dele de falar, e o orientador aqui, até ao contrário, não é? Expõe partes do trabalho tão bem, ou para ajudar o candidato, mas não, ele começou ainda a fazer mais questões, até que a Presidente de Júri mandou calar, porque ele já tinha que estar calado, já chegava, já estávamos ali há 3 horas, pronto. Mas também me marcou, como é evidente, comentários de arguentes que reconheceram a profundidade do trabalho e que viram alguns pontos. Mas, acima de tudo, o que eu acho importante, ou o que eu achei mais importante da defesa, o que eu fiquei mais satisfeito, foi o facto de eu conhecer tão bem o trabalho e estar tão seguro que todas as perguntas eu respondia. Quer dizer, não me preparei, não é? Não se pode preparar, não é? Uma pessoa conhece o trabalho, mas não se pode preparar. Mas eu conhecia também o trabalho que muito rapidamente eu também respondia página não sei quantos, subcapítulo. Portanto, e aí sim eu acho que é ótimo quando a gente consegue mostrar que conhecemos o nosso trabalho e que conseguimos construir o trabalho, e isto é muito importante,
eles, por acaso, falaram muito disto na Alemanha, que era, tens que colocar o teu trabalho à prova d'água, eles chamam à prova d'água, que é usar as notas de rodapé, usar a argumentação, fechar os pontos de argumentação tão fechados, e para aquilo que não for claro, esclarecer, ou dar uma justificação, ou fazer uma ressalva, pensando nas críticas que alguém pode fazer. Porque, claro que uma das qualidades de um doutor é exatamente a argumentação, não é? Por isso é que é o PhD, o doutor em filosofia, não é? Nós filosofamos e conseguimos transmitir e defender a nossa linha de argumentação até ao fim. E, portanto, é muito importante que o trabalho também esteja à prova d'água, para quando for atirado para o meio do mar, não seja... Não afunde, não é? Não entre em naufrágio, mas consiga ficar à tona. E, portanto, sempre salvaguardar, sempre escrever ressalvas, pode ser muito importante, e esclarecer também os pontos de vista. Quer dizer, eu posso dizer, neste trabalho, as frutas são tangerinas. Pronto. E depois alguém, mas afinal as maçãs, está bem, o pomar é muito interessante, mas eu escrevi na página 20 que eram tangerinas. Pronto. Isto é muito importante, porque às vezes nós esquecemos de fazer este trabalho, e depois deixamos mais área de ataque. E eu acho que também é importante esta ideia de protegermos o nosso trabalho, e isto acontece, ou conseguimos fazer melhor, quando temos claras as ideias do nosso entendimento da base epistemológica ou da base teórica do nosso trabalho, que passam por aquele ponto que eu referi no início, que é ter muito claros os conceitos, no nosso caso, de comunicação, e quais são as perspectivas sociológicas do entendimento do fenómeno na nossa perspectiva, porque isso vai nos ajudar a estabelecer o tal fio condutor a nível teórico, e com isso ter uma base sólida de pensamento. Evandro, eu queria até... Já falou várias vezes sobre a diferença entre doutoramento entre Portugal e também na Alemanha, dado que foi assim um pouco misto, não é, o doutoramento lá e cá, e eu queria saber quais são os pontos fortes do doutoramento realizado desta maneira, no caso, a partir da Universidade do Minho. O que encontrou na Universidade do Minho que pode ressaltar como pontos fortes no doutoramento realizado? Bem, eu tive uma orientadora excelente, a professora Teresa Ruão, que eu estou muito agradecido, com uma disponibilidade imensa, com uma mais-valias em muitas coisas, e, portanto, esse acompanhamento foi ou definitivamente foi um acompanhamento muito importante. Se eu não tivesse a professora Teresa Ruão, não teria feito este trabalho. E, portanto, acho que isso tem mais a ver com a pessoa em si do que com a estrutura, e também a professora Helena Sousa, que era a segunda orientadora, que também, em épocas decisivas, conversou, e eu acho que esse acompanhamento foi bom, foi ótimo. Portanto, é uma questão pessoal. Já do outro lado, da parte da Alemanha, o que notei foi as infraestruturas. Portanto, o facto de ter acesso a bibliografia muito melhor, o facto de ter infraestruturas, eu tinha um lugar de trabalho, eu tinha um escritório, eu tinha um computador, eu tinha um lugar no departamento, eu ia às reuniões todas de departamento. Portanto, a integração do doutorando na própria estrutura do departamento é muito boa. E, claro, depois também os colóquios que eles fazem 2 vezes por ano. No Minho também tínhamos esses colóquios, mas os colóquios na Alemanha são muito mais agressivos. Pronto, é um estilo um bocado diferente, mas que ajuda muito se o objetivo é fazer uma boa tese, ajuda imenso, porque 2 vezes por ano nós temos que apresentar, e somos criticados internamente pelos professores do departamento, pelos convidados, pelos outros colegas, mas daí também saem às vezes sugestões muito importantes para a continuação do trabalho. E o facto de nós termos estas estruturas são muito importantes, não é? E depois, uma terceira componente, que são os colóquios de doutorandos que existem, por exemplo, a Eu Pereira tem, a ECRIA tem, e que ajudam imenso a estar em contato com colegas de outros países e também a fazer este jogo de desenvolvimento. Aliás, o grupo da Eu Pereira e a professora Inga Jensen, que eu também agradeci, foram decisivos também para eu ter construído a teoria, porque a professora Inga Jensen é uma pessoa muito peculiar, uma professora também emérita, com um conhecimento imenso,
e que gosta muito de ajudar. E também gosta de, aliás, ela tinha uma frase muito importante que era kill your darlings, portanto, matar aquelas ideias que não são centrais da argumentação, tirar, deitar fora, e ela ajuda a fazer esse trabalho porque passou uma semana connosco, acho que foram 3 vezes que eu fiz esse programa, uma vez em Istambul, uma vez em Barcelona e outra vez em Bruxelas. Passamos uma semana juntos com esses professores e ela está disponível para tomarmos umas cervejas, discutirmos mais, colocar, olha, mas porquê que não fizeste assim? Mas já leste esta parte, mas esta tens a certeza, e porquê que não pensaste nesta oportunidade? Eu acho que isso, como não há aquele peso de ser o orientador avaliador, que no caso da Alemanha existe, ajuda a estabelecer relações muito mais livres que incentivam também ao crescimento. E o Evandro, então, falou dos pontos fortes dos 2 programas de doutoramento dos quais participou. Agora, aqueles aspectos menos positivos. Há algum aspecto que, se fosse possível, gostaria de mudar nesse percurso, tanto aqui em Portugal quanto na Alemanha? Eu não consigo aqui em Portugal falar muito sobre esses aspectos, porque eu a maior parte do tempo estive na Alemanha. Embora eu entenda que, já falei disto também na nossa conversa, que o lugar do estudante de doutoramento é um bocadinho diferente aqui em Portugal. Portanto, ele é visto como mais um estudante, o estudante de mestrado ou o estudante de doutoramento. E realmente lá na Alemanha é uma diferença muito grande, até porque lá na Alemanha não há programas de doutoramento. E isto é uma diferença enorme. Ou seja, para fazer o doutoramento na Alemanha, o aluno tem que convencer o professor. E o professor não é obrigado a aceitar. Ou seja, por exemplo, o meu professor, o Safaz, recebe por mês não sei quantos alunos a querem fazer doutoramento com ele. Ele diz que não. É esses alunos todos. E depois há 2 alunos por ano que são os sortudos. E eu fui atrás do professor Serfas para a Eslovénia, para um congresso, para tentar convencê-lo a orientar a minha tese. E passei o congresso todo atrás dele, e ele a não poder falar comigo, e eu a querer falar com ele, e ele a não poder falar comigo, e eu a querer falar com ele. E depois houve uma altura até que uma das colegas que estava a fazer o doutoramento disse assim: olha, ele agora recebeu um prémio, viu uns copos, estava muito contente, vai lá agora. E então lá fui outra vez e disse: então, professor, como é que é? Eu quero fazer isto, o que é que acha? E ele: pronto, está bem, manda os papéis que eu assino na segunda-feira. Pronto. E consegui. E é um sistema muito diferente, não é? Portanto, é um sistema mesmo muito diferente. Lá está, a figura do professor na Alemanha tem essa autoridade e o próprio professor é que decide. Portanto, se aceita o aluno como estudante de doutoramento ou não. Evandro, desculpe-me, quer concluir? Desculpe. Não, é isso, diga, Alma. Nossa conversa está mesmo muito boa, mas vamos nos encaminhar para o final. E eu queria que deixasse uma breve mensagem para os jovens investigadores e investigadoras das ciências da comunicação aqui em Portugal. Eu gostava de dar uma palavra de incentivo, porque acho que ser cientista em Portugal e ser jovem investigador é uma tarefa quase impossível, mas está lá o quase, portanto não é de todo impossível, mas exige muita dedicação, muita persistência e, portanto, eu acho que é imprescindível ganharem autoconfiança, serem determinados, emanciparem-se das estruturas para que realmente o vosso trabalho brilhe, para que consigam publicar o trabalho e para que consigam criar uma linha de investigação, uma marca distintiva que seja clara. E assim, em Portugal, ou na Europa, ou no mundo, talvez seja possível chegar lá, com essa determinação e com essa ambição. E por outro lado, eu também acho que é importante, e aliás esta iniciativa já é um exemplo, que as pessoas se juntem, que fiquem juntas, para pouco a pouco também mudarem estruturas e lutarem, infelizmente, para que a carreira de acesso à ciência seja mais digna e mais humana, com mais condições, com pagamentos mais justos, com condições melhores e também com estruturas mais receptivas, com culturas que abracem e que não exerçam poder. E eu acho que isso cabe a todos nós, embora seja uma tarefa muito difícil, porque as estruturas são rígidas
de trazer esta nova cultura. Nós podemos trabalhar em equipa, nós podemos ajudar e crescer juntos. Não precisamos de poder, ou precisamos muito pouco de poder. Se calhar é uma mensagem, de certa forma, utópica, mas, como dizia o poeta, pelo sonho é que vamos. Portanto, vamos por esse sonho de uma academia vibrante, pulsante, criativa, emancipada, solidária e com muito amor. Porque a ciência também precisa de pessoas e as pessoas existem para se amar umas às outras. E, portanto, se retirarmos o amor, se retirarmos a alegria, estamos a retirar a essência do humano. E, portanto, isto é a mesma coisa que ciência. É humanidade. E essa humanidade, esse espírito de colaboração, de mútua ajuda, que nós temos aqui no GT e procuramos imprimir como marca das nossas atividades. Portanto, em nome do GT de Jovens Investigadores, da SOPCOM, agradeço imensamente pela sua participação aqui nessa entrevista, Evandro, e esperamos contar com a sua presença em outras atividades do GT e conte conosco também sempre que precisar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor Evandro. E você que está em casa, também continue conosco em outras atividades do GT. Obrigado. Obrigada, bom dia.